Cozido na omelete, fritinho com a gema mole. Eu tenho certeza que você consome o alimento. Mas, gente, 40? Nem em um mês eu consumo tudo isso? Acho que é por isso que eu não tenho shape aí da Graciane Barbosa, hein? Brincadeiras à parte, qual a quantidade ideal de ovos, né, por dia, até mesmo de proteínas? Sobre isso eu vou conversar com a Beatriz Schmidt, que é nutricionista. Boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais, Beatriz. Sheila, muito obrigada. Agora, como a gente viu ali na reportagem, consumir muitos ovos faz bem, faz mal? Depende, como funciona? Bom, depende, né? Eu gosto de falar que dentro do mundo da nutrição não existe o certo e o errado. Existem pessoas, são indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, rotina diferente. Então a pergunta é para quem? Para mim, 40 ovos não dá. Não dá. Eu não consigo. Num dia, mas, não tem como. Exatamente. Dentro da dieta da Graciane, talvez faça realmente sentido com a necessidade dela. Porque ela pratica muita atividade Exatamente. física, né? A vida dela é baseada nisso, né? Isso mesmo. Agora, o ovo é uma proteína. Se for consumida toda a proteína, né, em um só alimento, pode prejudicar o nosso organismo? Porque existem várias outras proteínas, Isso, né? Perfeito. Então, existe uma necessidade diária por dia de proteína que a gente precisa comer. Qual é o mínimo? Varia entre 0,8 gramas a 2 gramas. O que varia essa necessidade? O nosso peso corporal. Entendi. E o nosso nível de atividade física. Né? Então, são duas variantes que a gente precisa avaliar, por isso o trabalho da nutricionista é importante em alguns pontos. Para fazer essa conta pra gente. Como eu disse, varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, o que acontece é que muitas das vezes a gente não consegue consumir nem o mínimo de proteína necessário, o que também é prejudicial para o corpo, né? Sendo assim, fica muito difícil a gente comer mais do que a necessidade, se tornando prejudicial ao corpo. É claro que, como eu disse, existem pessoas e pessoas. Algumas pessoas que já têm problemas renais ou alguma outra condição desfavorável para o consumo de proteína, não seria tão interessante. Mas, em geral, é muito difícil que a quantidade de proteína seja prejudicial para o nosso corpo no geral. Quantos ovos é o ideal, assim, para a gente consumir por dia, né? Como você disse também, a gente tem que pensar no peso da pessoa. Sim, exatamente. Para saber esse número. Como eu disse, o que varia muito é o peso e a necessidade, tendo em vista a atividade física. É o gasto calórico que a pessoa vai ter durante o dia. A quantidade então, de proteína assim. é diferente dependendo do dia. Então, não existe exatamente uma quantidade padrão para todas as pessoas. Varia muito, né? E o que é muito legal falar também é, como tu disse, existe uma variedade de proteínas disponível. Então, a gente não precisa ficar apenas no ovo, né? Existem as carnes, o whey protein, que hoje em dia é muito falado também, barras de proteína, peixes, a carne suína, ovos, então existe uma variedade muito grande, por isso não existe exatamente uma quantidade precisa de ovos que a gente precisa comer em um dia. Agora, o ovo ele já foi vilão durante muito tempo. Já. Hoje em dia, ele é considerado um alimento com muitos benefícios, né? Sim. Pode citar alguns deles, Bia? Sim, com certeza. Então, além de ser um alimento com muita proteína, né? E aí é legal falar, em um ovo médio, né? Desses que a gente encontra em uma bandeja, possui 6 gramas de proteína em uma unidade média. Considerando também que a maior parte da proteína está na clara do ovo. Né? Então, algumas das pessoas aí que comem 40 ovos, na verdade, consomem só a clara, muitas das vezes. Só a clara, não a gema, é verdade. E a gema é o que traz mais aquele enjoo, né? Ela preenche mais o nosso estômago. Então, sim. Além disso, vários benefícios que os ovos têm pela proteína, né? Ele é muito bom para o nosso sistema nervoso, o ganho de massa muscular, é claro, como já é muito conhecido. Ele faz a proteção do nosso organismo, ele é sacietogênico, então ele ajuda quem está tentando perder peso, né? Ele repõe energia. Além disso, o ovo também tem muita vitamina A, zinco, selênio, colina, albumina, que também são padrões importantes para a nossa saúde. Além disso, um grande benefício é que ele é muito prático, né? Por isso que muitas pessoas optam pela proteína do ovo. Facinho, né, de fazer. Mas aí, a gente estava vendo umas imagens, né? Tinha omelete, tinha ovo cozido, Sim. preparado com outros alimentos, né? Como um tomatinho e tal. Qual que é a melhor forma, assim, que a gente pode preparar, pensando que a pessoa quer, na verdade, está num processo de emagrecer ou manter o peso? Perfeito.
Então, não existe uma forma correta. O ovo, às vezes, é um alimento um pouco difícil de lidar. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam tanto. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa consegue comer ele cozido com sal, né? Tem gente que prefere fazer um omelete com outros temperos para dar uma mudada no gosto, né? Então, não existe exatamente uma forma. O que é muito importante é a gente cuidar com o preparo. Então, o ovo frito, por exemplo, não é tão interessante porque vai uma quantidade de óleo muito considerável, né? Então, a gente tem que cuidar com o preparo, com temperos industriais, mas, no geral, a forma que for, o ovo vai ser sempre um alimento benéfico. Ouviu, Leandro? A gente tá perdido, hein? Mas e aí? Ó, Leia, vamos fazer aquela pergunta. Mas e aí, se for assim, com uma banha, um óleo de coco, é melhor? Bia? O azeite de oliva, pensando em preparo de alimentos em geral, não só do ovo, é sempre mais legal, né? Mas é muito o que a gente gosta muito de prezar dentro da nutrição, é o equilíbrio, né? Sim. Não é porque um dia ou outro vai preparar de um jeito diferente, ou vai comer um ovo frito, que aquele alimento vai se tornar maléfico. O que importa é a grande quantidade, né? Tá certo. Muito obrigada pelas tuas informações, Sheila, pela tua contribuição aqui, tirando as nossas dúvidas no Ver Mais, tá bom? Eu que agradeço.